Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo. A partir de agora você fica bem informado com as últimas notícias dessa terça-feira. E olha só, o aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, retornou com a operação integral das suas atividades. O espaço foi fechado em maio após ter sido devastado pela enchente e foi tendo os pousos e decolagens retomados de forma gradual a partir de outubro. O aeroporto de Porto Alegre retomou nesta segunda-feira as operações de voos domésticos para Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. O retorno dessas rotas ocorre após o pavimento da pista de pouso e decolagem, com 3.200 metros, ter sido totalmente refeito. Agora, o aeroporto está pronto para operar 24 horas por dia, incluindo voos internacionais que serão retomados nesta semana. O primeiro voo internacional a pousar na capital é esperado para a madrugada de quinta-feira, vindo da capital do Panamá, com chegada prevista para 00h25. Poucas horas depois, está prevista a primeira partida internacional, programada para 1h25 da madrugada, retornando à capital do Panamá. As atividades no aeroporto foram interrompidas em maio, após o local ter sido devastado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Em outubro, depois de aproximadamente 5 meses, os pousos e decolagens começaram a ser retomados de forma gradual. A Fraport, que é a concessionária que administra o terminal, projeta que até janeiro o aeroporto Salgado Filho terá, em média, 124 voos por dia. E um forte terremoto de 7,3 abalou Vanuatu, um pequeno país no Pacífico. Testemunhas relatam corpos pelas ruas e muitos danos, mas ainda não há um balanço oficial. Um terremoto de 7,3 graus de magnitude provocou grandes danos na capital do pequeno país insular de Vanuatu, no Pacífico. O Centro Geológico dos Estados Unidos detalhou que o tremor foi registrado ao 12h47 no horário local, a 57 quilômetros de profundidade e a 30 quilômetros da costa da capital Port Vila. Uma testemunha disse que viu alguns corpos nas ruas, mas as autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial. Pouco após o terremoto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu uma advertência devido à possibilidade de ondas de até 1 metro na costa de Vanuatu, mas o alerta foi cancelado pouco depois. Os terremotos são comuns neste arquipélago de baixa altitude, com quase 320 mil habitantes. O país está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. Segundo o relatório Road Risk Report, Vanuatu é um dos países mais expostos a desastres naturais como terremotos, tempestades, inundações ou tsunamis. E o governo brasileiro pediu esforços redobrados contra a mudança climática após a passagem do furacão em Mayotte, na França. As autoridades temem que várias centenas de pessoas tenham morrido em decorrência deste ciclone, o pior a atingir o arquipélago em 90 anos. O devastador ciclone que atingiu o arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, destaca a necessidade de os países redobrarem seus esforços na luta contra as mudanças climáticas, declarou o governo brasileiro. Neste momento de tristeza, o Brasil conclama as nações parceiras a redobrarem os esforços de adaptação aos impactos da mudança do clima em reação à multiplicação de eventos naturais extremos, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. O ciclone Chido devastou Mayotte no domingo. As autoridades temem que várias centenas de pessoas tenham morrido em decorrência do ciclone, o pior a atingir o arquipélago em 90 anos. A França está mobilizando operações de avaliação e resgate em Mayotte, onde vivem pelo menos 320 mil pessoas, um terço delas em moradias precárias. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao poder no ano passado, o Brasil, que abriga cerca de 60% da floresta amazônica, tem levantado a bandeira do combate à crise climática. E antes de encerrar, vamos falar de economia. O comércio está otimista para o período de compras natalinas, mesmo diante de juros elevados e o dólar bem alto. Em São Paulo, o varejo projeta um crescimento nas vendas de Natal. Os lojistas apostam no pagamento da segunda parcela do 13º salário e também na estabilidade da inflação e no mercado de trabalho aquecido. Acompanhe.
A expectativa de receita do setor no estado é atingir 139 bilhões em dezembro, um crescimento estimado entre 3% e 5% em relação ao ano passado. Supermercados lideram o avanço com alta de 9% nas receitas, seguidos por concessionárias de veículos, 20%, e farmácias, 11%. Dados da FEComércio SP apontam que o otimismo para o Natal reflete o aumento na renda disponível à expansão do crédito, que elevam a capacidade de consumo. Os efeitos das taxas de juros e do dólar elevado ainda não chegaram totalmente ao consumidor final. O comércio paulistano estima movimentar 43 bilhões de reais, alta de 7,7%, com destaque para eletrodomésticos e eletrônicos, que devem crescer 27%, impulsionados por inovações tecnológicas e pela época do ano. Nos centros de compras tradicionais como Brás e 25 de Março, na região central da capital paulista, as expectativas também são positivas. A Associação de Lojistas do Brás indica que a diversidade de público impulsionou as vendas de eletrônicos, uma novidade para a região. Já a União de Lojistas, da 25 de Março, projeta alta de 6% no comércio popular da região, com destaque para itens de decoração natalina. Os shopping centers também veem o Natal como um marco de retomada. A Associação Brasileira de Shopping Centers espera um crescimento nas vendas em média de 6,9%, totalizando 6 bilhões de reais. Estratégias como ampliação do horário de funcionamento e promoções são apostas para atrair clientes com fluxo previsto 6% maior do que o de 2023. O ticket médio deve alcançar os R$ 217,34, que devem ser gastos em vestuário, cosméticos e calçados. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que 46,6% dos brasileiros pretendem presentear neste Natal. Entre os consumidores, 35,2% planejam gastar mais com valores entre R$ 50 e R$ 600 reais. A renda maior e o emprego aquecido explicam o otimismo. E essa edição fica por aqui, mas a notícia na HIT não para. Às 11h30 eu trago mais notícias do Brasil e do mundo no Redação HIT. Até mais!